Olá, e voltamos aqui à nossa quarta e última parte da 10ª semana, e eu tinha falado sobre a missão dos 12 apóstolos. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes a autoridade de expulsar espíritos e curar toda a sorte e males. E agora a pergunta que não quer calar, não é isso que a gente faz na Umbanda? Jesus deu aos discípulos o dom de fazer aquilo que a gente faz na Umbanda. Ou seja, desobsessão e cura. É lógico, dá orientações para as pessoas que vão lá em busca. É exatamente isso que a gente faz na Umbanda. Então a questão das religiões e como cada um lida com isso, e como Jesus lidava de uma forma muito tranquila e ensinou os seus discípulos, então esse era o grupo e o povo todo era a sua consulência. Essa é a ideia. Os 12 discípulos eram a sua corrente, a corrente de Jesus, e todo o resto do povo era a consulência. E esse povo estava sendo beneficiado com a boa nova, com a doutrina. Eles estavam sendo, por meio dos discípulos, tendo os espíritos impuros encaminhados, e eles também iam praticando a cura. Então essa é a ideia. Tem uma passagem aqui em Mateus, uma passagem bem interessante, em capítulo 17, versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou a um lugar. O rosto de Jesus resplandeceu como o sol, e suas vestes se tornaram alvas como a luz. Eis que lhe aparecem Moisés e Elias conversando com eles. Então isso já é materialização. Jesus sobe na montanha com os discípulos e aparece ali Moisés e Elias. De tal forma, não era apenas Jesus que estava vendo. Então, o espírito de Moisés e o espírito de Elias apareceram para conversar com Jesus. Então Jesus também está se consultando. E vamos avaliar o contexto. Jesus, Filho de Deus, para a Igreja Católica, logicamente. A segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Ele chama Moisés e Elias e começa a conversar com Moisés e Elias. Para que Jesus chama Moisés e Elias, Pedro? Para ter uma consulta, para ter ali uma orientação. E ali eles estão conversando, mas eles estão materializados. E Pedro chega a perguntar se ele quer que construa tendas. E aí depois segue a história. Jesus é crucificado, Jesus ressuscita e ele aparece para 3 mulheres. Então as materializações, as visões. Toda essa sequência mediúnica está na Bíblia, só não vê quem não quer. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o Pentecostes, temos completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um ruído, um vendaval intempestuoso, que encheu toda a casa por onde se encontrava, e apareceram-lhes línguas como se fossem línguas de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Olha que interessante. Na noite de Pentecostes, todos ficaram repletos de Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Isso é o que fundamenta a religião pentecostal. O que é uma religião pentecostal, Pedro? Uma religião fundamentada no ato de Pentecostes, que é justamente o que está no Atos dos Apóstolos, em que os pentecostais eles ficaram tomados pelo Espírito Santo e falaram em línguas. E quem nunca viu na televisão em algum momento um pastor, uma pastora ficarem incorporado falando em línguas. Então, se você pode incorporar o Espírito Santo para falar em línguas, isso é um fenômeno que consta na Bíblia. Isso acontece desde a época de Jesus. Incorporaram o Espírito Santo para falar em línguas. Se você pode incorporar o Espírito Santo para falar em línguas, é porque você pode incorporar qualquer espírito. Você pode incorporar para falar com qualquer espírito que quiser. Daí nasce a igreja neopentecostal, que é uma igreja brasileira, e dentro dessa igreja neopentecostal, as pessoas quando estão com Deus, elas incorporam o Espírito Santo e falam em línguas. Quando elas não estão com Deus, elas incorporam encosto para denegrir a religião alheia. Dá para entender? Então, nesse momento, aquela igreja que é contra outras práticas espirituais, ela está afirmando que aquela prática existe apenas lá e ela não concorda porque diz que o encosto é tinhoso, porque é demônio. Uma coisa ruim. Então ela é uma receita antiga da Igreja Católica que pegou as divindades de outras religiões e as chamou de Satanás. Hoje é um segmento que pega as nossas entidades de Umbanda, os nossos orixás, e chamam eles de encosto. Que diz, eis aqui
um encosto de Tranca-Rua, um encosto de Maria Padilha. Esse aqui é um encosto e dá nome dos nossos orixás, das nossas entidades espirituais. Receita antiga, receita que vem do catolicismo para demonizar os símbolos das religiões alheias. E neste momento eles estão reafirmando isso. Isso acontece e também acontece a incorporação, é um fato. A incorporação desse encosto é um fato. Só que ali eles estão demonizando essas incorporações. E aqui nós sabemos que o caboclo, o preto velho, o boiadeiro, os orixás não são encostos. Eles são nossa família espiritual. Eles são aqueles que nos amam. Então o contato mediúnico ele é bíblico. O contato mediúnico ele é ancestral, ele é milenar. Muitos milênios antes de existir o judaísmo já havia na África os cultos dos orixás. Milênios antes de surgir a Torá, a Bíblia, o cristianismo, já existia o xamanismo. O fenômeno mediúnico, a mediunidade, ela é inseparável do ser humano. Uns têm mais, outros têm menos, mas a mediunidade existe em todos nós. Não dá para escrever a história da humanidade sem falar de mediunidade. Não existe nenhuma cultura sem religião, nenhum povo, nenhum lugar do mundo sem religiosidade, sem espiritualidade. Não existe nenhum povo, nenhuma sociedade organizada que não tenha uma religião. Religião no sentido de fé, espiritualidade, ritual. Você vai numa tribo indígena, você encontra ali a manifestação da fé, da mediunidade, do xamanismo, a pagelança. Você vai na Sibéria, você encontra o xamanismo, a religião, a espiritualidade. Você vê nos aborígenes de tudo quanto é cultura, que eles têm religiosidade, eles têm mediunidade. Isso é do ser humano. Então não tem como escrever história da humanidade sem falar de mediunidade. Você vai escrever sobre religião, não existe religião sem mediunidade. Existem organizações religiosas castradoras da mediunidade. Mas as religiões, mesmo essas religiões que castram a mediunidade, nasceram da mediunidade, de pessoas que tinham dons mediúnicos. O Islã, que é a fé de Maomé, nós chamamos de Maomé, os muçulmanos chamam de Mohamed. O Islã, como nasceu o Islã nasceu de um homem simples, um carregador, um homem que era um operário, um carregador que é Maomé, carregava carroças. Esse homem simples se recolheu numa gruta, ficou em jejum, daí nasce o Ramadã. E em recolhimento, jejum, meditação, Maomé ou Mohamed, ali naquela gruta, ele recebe a visita do anjo Gabriel. Ele vê o anjo Gabriel. O anjo Gabriel cita para Maomé o livro sagrado do Islã, que é o Corão, o Alcorão, que é uma psicografia, porque é um livro que veio do anjo Gabriel para Mohamed. E assim nasce o Islã. As organizações religiosas podam os dons mediúnicos, mas em todas as religiões surgiram ou nasceram dentro de um segmento paralelo chamado a mística daquela religião. Então existe a mística do judaísmo, que é trabalhar a magia e a mediunidade. A mística do judaísmo é a Cabala, ou a Cabala hebraica. Então por meio da Cabala é que o judaica, que faz parte do judaísmo, que vem para as pessoas interessadas pela mística, pelos dons, pelo transe, pelo estado alterado de consciência, pela manipulação de forças, pela manipulação de energias, de símbolos, de signos, de números, onde tem a prática de magia, a prática de transe, prática de êxtase religioso. A técnica da Cabala, em que a pessoa fica em transe, a pessoa fica possuída de um poder, de uma potência divina e até de um anjo. Dentro do Islã, você tem a mística do Islã, que é um sufismo, um sufis. Também trabalham magia, também trabalham a espiritualidade, também entram em transe. Os sufis se comunicam com os gênios. Tem um segmento do sufismo que o sufi incorpora um gênio e esse gênio fala, dá consulta, ele dá passe, ele dá um descarrego, ele trabalha com o símbolo e o signo mágico, igual o que faz o caboclo, o preto velho, o baiano, o boiadeiro e todas as linhas. No cristianismo, você tem o gnosticismo, a gnose, que faz nascer a cabala teúrgica, que faz nascer também a magia negativa e europeia. A teurgia seria a magia para trabalhar com os anjos, e aí você tem a magia negativa, que é a magia para trabalhar com os demônios. E nessas práticas de magia negativa europeia, a pessoa incorpora o demônio, e esse demônio faz adivinhações, símbolos, signos, dá consulta e fala. Da mesma maneira também, a quem incorpora os anjos, os seres astrais de luz.
E é exatamente o que a gente faz na Umbanda com uma outra roupagem. O problema é que nas grandes religiões tudo isso é fechado, tudo isso é segredo. Daí nasce a questão do que é esotérico, oculto. Isso é esoterismo, isso é ocultismo, isso é mística do cristianismo, a mística do judaísmo e a mística do Islã. Na Umbanda, você não tem a mística da Umbanda, porque a Umbanda já é mística. A Umbanda não é religião de segredos. A gente não precisa esconder nem ocultar nada de ninguém. Tudo que a gente pratica, a magia, a mediunidade, a ciência, a arte de lidar com tudo isso, não é algo oculto. Na Umbanda é algo que eu não preciso esconder, que eu não preciso guardar. Tudo isso é aberto ao público. Está aí para quem quiser estudar. Está na Bíblia, como a gente estava falando, as artes mágicas mediúnicas. Está muito bem disfarçado, porque não é interessante para as grandes religiões. Não é interessante ensinar a praticar isso para as grandes religiões. Mas a missa católica é um ato de magia, porque você transforma o sangue em vinho e o pão em carne. É um momento de prática mágica, de uma arte mágica. Então vamos entender a Umbanda como uma religião libertadora. A Umbanda como uma religião que não oculta. Não temos ocultismo na Umbanda. Temos Umbanda como uma religião reveladora de tudo aquilo que era oculto nas outras religiões. Porque não estamos mais no tempo da Inquisição. A gente não precisa mais se esconder. A Umbanda não tem véu encobrindo as coisas, está tudo aberto. Todo mundo pode acessar, pode ver, assistir, conhecer. A Umbanda é religião reveladora, libertadora, e é como dizia o mestre Rubens Saraceni. A Umbanda é a religião dos mistérios, e ela nos ensina, nos inicia nesses mistérios quando a gente quer. E quando a gente diz que quando o mestre está pronto, o discípulo aparece. Quando o médium está pronto, a Umbanda lhe revela. Ela lhe revela e lhe ensina a encontrar os seus mestres pessoais, que são os seus guias. Vão lhe ensinar a se tornar pessoas melhores, mestre de nós mesmos. No momento em que a gente começa a aprender com a vida, a gente se torna mestre de nós mesmos. E essa foi a quarta parte da 10ª semana, falando um pouquinho sobre mediunidade na Bíblia, e espero que vocês tenham gostado. E agora a gente parte então para a próxima semana. Te vejo lá. Gratidão. Axé.